O desmatamento no Cerrado foi o pior dos últimos 6 anos. Em 12 meses, o Cerrado perdeu área equivalente a quase 2 vezes o Distrito Federal. De agosto de 2020 a julho do ano passado, foram desmatados mais de 8.500 quilômetros quadrados de vegetação nativa, um aumento de quase 8% em relação aos 12 meses anteriores. É o maior índice de desmatamento do Cerrado desde 2016. O Maranhão foi o estado que apresentou a maior área de vegetação desmatada, com mais de 2.000 quilômetros quadrados, seguido por Tocantins e Bahia. Os 3 estados formam a mais recente fronteira agrícola do país, chamada de Matopiba. Tasso Azevedo, coordenador do MAP Biomas, projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo no Brasil, explica que o país não precisa mais desmatar para aumentar a produção de alimentos. Ele denuncia que por trás do desmatamento está a falta de fiscalização e o descaso do governo federal com o meio ambiente. Mais da metade das pastagens no Brasil se encontram com processo de degradação e que, se recuperadas, elas podem não só sustentar o crescimento da pecuária, quanto sustentar o crescimento da agricultura sem precisar derrubar mais nenhum hectare. Os últimos levantamentos apontam para que, mesmo no Cerrado, a gente tem mais de 95% do desmatamento com indícios de ilegalidade. Então, e pouca ação sobre essa ilegalidade. Então, sim, falta de ação contra a ilegalidade é um dos fatores que acaba estimulando a continuidade do processo de desmatamento. O Cerrado é chamado berço das águas porque alimenta 8 das 12 principais bacias hidrográficas do país. Ele responde por quase 90% da vazão da bacia do São Francisco e por quase metade de toda a vazão da bacia do Paraná, que abastece a hidrelétrica de Itaipu. O Cerrado irriga 40% do território brasileiro. O WWF Brasil alerta que a destruição ambiental no Cerrado, aliada ao desmatamento da Amazônia, que contribui na regulação das chuvas do centro-sul brasileiro, vai prejudicar ainda mais o abastecimento de água para a população e para as hidrelétricas que geram energia. O não cuidar do Cerrado vai tendo um efeito cascata que chega no consumidor final, no preço de energia mais caro, do preço de um alimento mais caro, porque também não teve água disponível para irrigação. Então, isso acaba afetando não só, as comunidades que estão ali vivendo, mais próximo daquela água, mas também toda a população e a sociedade que depende daquele bem, que gera uma cadeia, na verdade, de resultados. Por falta de verba, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais vai desmontar a equipe de cientistas que monitora o desmatamento do Cerrado. Os dados vão estar disponíveis só até abril. Os sistemas que monitoram o Cerrado são os mesmos que vigiam a Amazônia. As imagens captadas por satélites mostram o ritmo de desmatamento com alertas diários pelo projeto DETER do INPE. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais também faz um detalhamento anual do desmatamento chamado de PRODES. Para esses projetos do INPE funcionarem, não bastam satélites e uma série de equipamentos. É preciso ter gente para ler e analisar esses dados. No caso do Cerrado, 20 pessoas fazem esse monitoramento. E desde 2016, essa equipe era mantida por uma verba de um fundo internacional. O problema é que o dinheiro acabou. O Jornal Nacional apurou que o convênio com o Banco Mundial, que mantinha o fundo, deveria ter sido renovado em 2021, mas a parceria teve fim por falta de interesse do governo federal. Para entidades que atuam no setor ambiental, cerca de R$2,5 milhões por ano é um valor baixo perto dos benefícios para o país. São R$2,5 milhões. Isso é menos do que o presidente Bolsonaro gastou nas suas férias no ano passado. Esse dinheiro, inclusive, poderia ser retirado de várias ações que o próprio Ministério do Meio Ambiente não realizou esse ano. Tem dinheiro sobrando no Ministério do Meio Ambiente. Nada justifica paralisar o monitoramento do Cerrado. A gente precisava ter mais monitoramento para saber aonde esse crime ambiental está ocorrendo, para instruir, inclusive, as equipes de fiscalização para que elas tenham estratégia de combater esses ilícitos. Quando a gente retira o monitoramento, nós diminuímos a capacidade do Estado de agir contra o crime ambiental. É um absurdo completo. O ex-diretor do INPE, Gilberto Câmara, diz que seria possível receber recursos de outras fontes no Brasil e no exterior. Existem outros fundos que estão dispostos a manter o monitoramento do Cerrado
São valores baixíssimos e poderiam ter benefícios substanciais para nós conseguirmos entender o que está acontecendo com o nosso meio ambiente. O INPE se recusar a receber recursos de doadores para manter o monitoramento de nossos biomas não é uma atitude científica, é uma atitude da negação da ciência, e isso prejudicará demais o Brasil. É um crime ambiental, não há outra maneira de expressar o problema. Nós procuramos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e também a atual direção do INPE, mas não tivemos resposta.